Você já orou e sentiu que o céu estava em silêncio? Já clamou, pediu direção, buscou consolo e parecia que Deus não respondia? Existem momentos em que a dor fala alto e Deus parece calado. Mas será que o silêncio de Deus significa que Ele nos abandonou? Ou será que há algo profundo acontecendo, justamente quando não ouvimos nada? A palavra de Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Hoje vamos refletir sobre o que fazer quando Deus parece em silêncio. Graça e paz, meus irmãos e amigos. Seja muito bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Hoje, este canal completa um mês desde a sua criação. E eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito através dessas reflexões e estudos da sua palavra. E também agradecer a todos os que estão seguindo o canal. Em tão pouco tempo, já vimos pessoas sendo alcançadas, encorajadas e edificadas pelas Escrituras. E isso nos lembra que quando a palavra de Deus é anunciada, ela nunca volta vazia. E para marcar este primeiro mês do canal, quero compartilhar com você uma reflexão muito profunda e necessária para a vida espiritual. Vamos refletir sobre um tema que muitos cristãos já enfrentaram em algum momento da caminhada com Deus. O que fazer quando Deus parece em silêncio? No vídeo anterior, refletimos sobre por que Cristo não desiste de nós quando falhamos. Hoje vamos falar sobre outro momento que muitos cristãos enfrentam quando parece que Deus está em silêncio. Existem momentos na vida em que a alma clama a Deus com intensidade. Oramos, buscamos direção, pedimos socorro e mesmo assim parece que o céu permanece em silêncio. Muitas pessoas já experimentaram essa sensação. A sensação de que Deus não está respondendo. Em momentos assim, surgem perguntas profundas dentro do coração. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele está ouvindo minha oração? Será que fiz algo errado? Curiosamente, essas mesmas perguntas aparecem na própria Bíblia. Em Salmos capítulo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Esse clamor não veio de um incrédulo. Veio de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso nos ensina algo muito importante. Até os servos de Deus experimentam momentos em que ele parece em silêncio. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus.
precisamos compreender uma verdade fundamental da fé cristã. Muitas vezes confundimos silêncio com abandono, mas Deus não abandona seus filhos. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, nós lemos: Pode uma mulher esquecer-se do filho que cria? Ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Mesmo quando não percebemos sua ação, Deus continua trabalhando. Ele governa a história, conduz circunstâncias e age no coração humano de maneira que muitas vezes não conseguimos perceber. Na vida espiritual, Deus trabalha apenas através de respostas imediatas. Muitas vezes, ele trabalha no processo da espera. Temos um exemplo bíblico. José recebeu promessas de Deus, mas passou anos de sofrimento antes de ver o cumprimento. Durante o silêncio de Deus, algo estava acontecendo. Deus estava formando o caráter de José. O silêncio de Deus, frequentemente, é tempo de preparação espiritual. Existe algo muito interessante no ensino de Jesus no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, ele declara: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus utiliza duas imagens muito fortes: fome e sede. Fome e sede são necessidades profundas do ser humano. Quando alguém está com fome ou sede, o corpo inteiro sente essa necessidade. Da mesma forma, existe uma fome espiritual que pode nascer dentro da alma humana. Uma fome de Deus, uma sede por sua presença, um desejo profundo de encontrar sentido, direção e consolo. Muitas vezes, quando sentimos que Deus está em silêncio, o que está acontecendo dentro de nós é exatamente isso. A alma está com fome de Deus. E Jesus faz uma promessa extraordinária. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Isso significa que Deus não ignora um coração que verdadeiramente o busca. Quando a alma sente fome de Deus, ela naturalmente busca a Deus. E Jesus nos ensina algo muito importante sobre isso no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus apresenta aqui um princípio profundo da vida espiritual. O encontro com Deus acontece no secreto. Muitas vezes esperamos que Deus fale através de grandes acontecimentos ou sinais extraordinários. Mas Jesus nos ensina que existe um lugar onde a alma encontra Deus de forma pessoal e profunda. Esse lugar é o secreto da oração. Às vezes pensamos que Deus está em silêncio porque não ouvimos uma resposta imediata. Mas é justamente no secreto, na quietude,
da oração, que aprendemos a perceber a presença de Deus de maneira mais profunda. O silêncio de Deus, muitas vezes, nos convida a entrar nesse lugar secreto. Um lugar onde não há distrações. Um lugar onde a alma aprende a confiar em Deus, mesmo quando não entende todas as coisas. Às vezes, o silêncio de Deus não é rejeição. É o momento em que Ele está despertando dentro de nós uma sede mais profunda pela sua presença. Vamos falar mais um pouco sobre o exemplo de Elias. Em 1 Reis, capítulo 19. Elias espera encontrar Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas Deus não se manifesta. Mas Deus se manifesta em uma voz suave e tranquila. Muitas vezes esperamos que Deus fale através de acontecimentos extraordinários, mas Deus, frequentemente, fala na quietude do coração. Em Salmos 46, versículo 10, diz: Deus, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Antes de saber que Deus é Deus, o Salmo nos chama a aquietar a alma. Isso significa silenciar a ansiedade, silenciar o medo, silenciar a inquietação interior, porque é no silêncio que aprendemos a confiar. A fé cristã não é apenas confiar quando tudo está claro. A fé verdadeira confia em Deus, mesmo quando não compreendemos o que Ele está fazendo. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque andamos por fé e não por vista. Há momentos em que Deus responde rapidamente, mas há outros momentos em que Ele nos ensina a caminhar pela confiança. Talvez alguém que esteja assistindo este vídeo esteja vivendo exatamente esse tipo de momento. Um momento em que Deus parece em silêncio. Mas lembre-se de uma verdade fundamental da fé cristã. Deus nunca está ausente, mesmo quando parece silencioso. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação, é formação espiritual. É o tempo em que Deus está trabalhando em nós de uma maneira que ainda não conseguimos compreender. Salmos 46, 10, leamos de novo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ao longo desta reflexão, vimos que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Muitas vezes, quando pensamos que Deus está distante, Ele está trabalhando em profundidade no nosso coração. O silêncio de Deus pode ser o lugar onde a fé amadurece, onde a alma aprende a confiar e onde o coração se volta novamente para a presença do Senhor. Foi o próprio Jesus quem declarou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aquele que busca Deus de todo o coração nunca será ignorado por Ele. E muitas vezes é no secreto, no silêncio da oração, que aprendemos a perceber
que Deus continua presente, conduzindo a nossa história. Por isso, se hoje você sente que Deus está em silêncio, lembre-se dessa verdade. O silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes é o convite para o encontro mais profundo com Ele. Que Deus fortaleça a sua fé e ensine a sua alma a confiar nele, mesmo nos momentos em que as respostas parecem demoradas. Que o Senhor abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.